Olá, você que me assiste, bom dia, Deus abençoe teu dia no nome de Jesus. Eu quero orar com você, mas primeiro eu quero deixar o título dessa mensagem para você. É interessante o que vamos falar e gostaria que você fosse comigo até o final. O título é: Qual será o teu salário? Qual será o teu salário? Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, abençoa a minha vida, abençoa a vida desta pessoa agora, ó Deus, que irá assistir este vídeo, que está assistindo este vídeo comigo. Eu peço ao Senhor para lembrar também dos familiares dela e dos amigos dela. E eu oro com esta pessoa, pedindo ao Senhor que esclareça o nosso entendimento, para que saibamos, ó Deus, que a nossa vida ela é contada momento a momento, instante por instante. E cada instante, Deus, cada momento tem o seu valor próprio. Então ensina-nos, ó Deus, através da Tua palavra, como desfrutar de uma vida perfeita, agradável, Deus, honrosa, ó Deus, uma vida que vá dar prazer ao Senhor e vá dar prazer também, ó Deus, às nossas vidas e àqueles que estão à nossa volta. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Leamos a palavra de Deus que está em Deuteronômio, capítulo 24, o versículo 18. Preste atenção no que lemos. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde o Senhor te libertou, pelo que te ordeno proceder assim. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde o Senhor te libertou, pelo que te ordeno proceder assim. Moisés traz a Israel um procedimento que traz 10 tópicos. Por isso o título da nossa mensagem é: Qual será o teu salário? Esta palavra é muito interessante, mas eu quero fazer uma memória a você de que quando você lembra de onde você veio, pode ser um bom sinal ou um princípio de uma vida com sucesso. O problema das pessoas é esquecer as suas origens. E quando elas esquecem as suas origens, elas começam a atropelar aquilo que não deve, passar por cima de muitas coisas que não deve, e aí ela machuca mais pessoas do que pode ajudar. Mas quando ela lembra das suas origens, às vezes de uma vida tão simples no passado, isso faz com que ela seja mais dócil, uma pessoa mais honrada, que honre mais os outros, e ela não se torna arrogante, orgulhosa, porque ela sabe exatamente de onde veio. Bom, temos 10 tópicos nesse capítulo 24 de Deuteronômio, que é uma enciclopédia de ensinamento para as nossas vidas. E oxalá que todas as nações copiassem isso que está aqui. E você veria que nós não teríamos mais pobres no mundo, né? Nós não teríamos mais necessitados, mais gente sendo lançado na pobreza. Quando eu digo pobre, é aquele que não tem o que comer, aquele que não tem o que vestir, aquele que não tem um teto para o abrigar. Aqui está a solução para que todos vivessem bem, em 10 tópicos no capítulo 24 de Deuteronômio, e isso vamos falar. Então, o óbvio foi a lembrança que Deus faz Moisés trazer a ele. Vocês foram escravos no Egito. Nunca se esqueçam deste princípio. Bom, tópico 1 começa falando de relacionamentos conjugais que não deram certo, mal resolvidos. E o tópico 1 ensina qual será o procedimento caso não tenha solução, né? O que deveria o senhor que despediu a mulher fazer e a forma que ele não poderia mais recebê-la. Aquele problema precisava ser resolvido entre o casal. Então, o tópico 1 fala exatamente isso aí, né, do versículo 1 ao 4. Do versículo 5, fala também de um relacionamento. Ele fala do relacionamento do jovem que casou-se e o que ele teria de direito e o que ele teria de dever.
O direito dele era casar-se, ir para sua casa, né, e ficar ali por um ano com a sua esposa, né, a mulher que ele tomou para si. Ele não poderia ir à guerra naquele ano e ele tampouco poderia trabalhar ou se ocupar de qualquer outra coisa. Ele ocuparia da fundação do novo lar. Um ano ali, né, de prazer, de alegria, conversando com a esposa, falando, né, dos ensinamentos dos seus pais e trazendo a base que foram seus pais para o novo lar, para como eles iriam educar os seus filhos. Os exemplos que viram nos seus pais, agora eles podem também usá-los, né, nos próprios filhos que virão. E o dever dele era fazer uma fundação sólida, um novo lar sólido. No hebraico não existe a palavra lua de mel, né? Mas imagine você que eles ficariam um ano. E por que não existe a palavra lua de mel? Que as pessoas tiram aí por 7 dias, por 5 dias, por 3 dias. Porque a palavra lua de mel é um termo pagão, o que quer dizer que os deuses da lua, adicionando outros deuses a eles também, associando outros deuses a eles, iriam abençoar aquele casal ali, trazendo a fertilidade do mel, né? Trazendo a prosperidade, trazendo a procriação, mas tudo sendo controlado por deuses. E isto é idolatria e está fora dos planos de Deus. Então, por isso, o povo hebreu e o Israel não usam este termo lua de mel, porque é um termo pagão, apesar dos países terem desenvolvido isso, trazendo para o lado filosófico. Não, esqueçam, né, que são os deuses da lua, esqueça essas coisas e traga que você pode contar as luas, é o novo termo que criaram, as luas contando os anos, com a fertilidade, com o símbolo de fertilidade, né, de cura, de procriação, de benefícios do mel no seu lar, que faz um pouco de sentido tirando a idolatria do meio de deuses da lua e etc. Colocando simplesmente, conte as luas, conte os seus anos juntos, as temporadas juntos, mas não se esquecendo da fertilidade, né, da doçura do mel entre vocês. Busquem ser melhores cada dia mais, um para o outro e para a sociedade. Isso faz bem e faz bom lembrar. Então Jó ficaria ali um ano cuidando da sua família, não envolvendo em fofocas alheias, fofoca da família, fofoca isso não. O povo hebreu cuidava das suas fundações, das suas origens, e por isso tinha um ano então para formatar o novo lar. Bom, tem o tópico 3, né? Do 2 já falamos que é do jovem casal. Temos o tópico 3 que fala sobre o emprestar ao seu próximo, né? Que o emprestador não poderia tomar a fonte de lucro ou a fonte onde seria a sobrevivência daquele que precisou de tomar emprestado. Ele não poderia tomar essa fonte como penhor, porque se ele tomasse esta fonte de lucro dele, de ganância, de ganho dele como penhor, como é que ele iria produzir para se sustentar e para pagar a dívida? Então era proibido isso no tópico 3, que é o verso 6, a forma que entraria o emprestador e o que pegava emprestado. O tópico 7 é um projeto que proíbe o sequestro de irmão ou de alguém dentro das suas terras para fazer escravo para si ou para vender. Esta proibição aí, ela é tão grande que quem fizesse isso era digno de morte. E é engraçado que essa proibição ia porque aconteceu isto com José. Os irmãos de José fizeram isto e Deus estava, através de Moisés, proibindo que isso acontecesse no meio de Israel. Deveria morrer quem fizesse esse tipo de ato ali, né? Nem para fazer do seu escravo e nem para vendê-lo como escravo. É o tópico 4. O tópico 5 fala do cuidado da língua.
cuidado, e aí fala assim, cuidado com a lepra. Por quê? Porque eles usam o fato de Miriam. Miriam usou a sua língua, juntamente com Arão, para falar mal de Moisés e dizer que Deus falava com eles da mesma forma que falava com Moisés. Moisés não era diferente, era igual a eles. Eles eram iguais diante de Deus, né? Iguais a Moisés. E Deus não só falava com Moisés, isso trouxe um mal muito grande para Miriam, ela ficou leprosa, e o que aconteceu é que Moisés traz esse fato. Então, cuidado com a língua pode te destruir, a língua pode acabar com você, se você não souber usá-la. O salmista nos leva a dizer que nós devemos usar os nossos lábios, a nossa língua, como a pena do destro escritor, para falar das grandezas de Deus. Use sua língua para falar bem, use sua língua para enaltecer, use sua língua para glorificar a Deus, e o teu corpo vai responder com beneficências vindos da tua própria língua. Então, o cuidado da língua está no tópico número 5. O tópico número 6 é muito interessante e fala esclarecimento sobre o empréstimo, como emprestar para o seu irmão de sangue, né, para os israelitas, e como emprestar para o estrangeiro. Para os israelitas, ou para o seu irmão, isso é bom trazer para as nossas vidas. Quando você empresta para um irmão teu, né, um parente teu, você não vai cobrar juro dele. Você está emprestando para ajudá-lo a sair dessa situação difícil. Ao estrangeiro, era possível cobrar um pouquinho de juro, mas lembrando também que o estrangeiro tem que sentir bem na tua terra, no teu meio. Então, não vai ser ganancioso contra o estrangeiro, porque ele é estrangeiro. E a lembrança é, fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, seja cortês, seja amigo, ajude a pessoa a sair da situação, não a afunde mais, né? E nem tome como penhor o agasalho dele, nem tome como penhor a vestimenta dele. Ele vai precisar dela. E se você, por pressão, fizesse isso, deveria ser devolvido antes do pôr do sol. Ele vai precisar dormir agasalhado, ele vai precisar passar a noite agasalhado. Então, era uma proibição e uma lei para o que emprestava, para os seus irmãos e para o estrangeiro, e como proceder. Esta era o tópico 6, né? O tópico 7 está também entre o empregador e o que tomou emprestado, o emprestador e o emprestado, né? Não. O tópico 6 que fala disso. O tópico 7 diz da justiça do empregador e do empregado. Como deveria proceder o empregador e o empregado. É por isso que vem o título da nossa mensagem. Qual será o teu salário? Aqui diz o seguinte, que o empregador combinasse com o empregado o salário de um dia, né? O ganho dele de um dia. E a proibição é que o empregador ficasse com o salário dele até o dia seguinte. Antes do pôr do sol, ele deveria ter sido pago, e deve ser pago pelo seu dia. É por isso que a palavra que vem do latim não é do hebraico, essa palavra é do latim, salário, que é o sal, né? Porque o sal tinha muito valor, então era o sal para aquele dia. Ele trabalhou para ganhar o seu sal do dia. Por isso a palavra salário. Era empregado aí. Ele tem que receber o seu ganho, o que foi combinado. Não pode dormir. Haverá comida na casa dele. Ele trabalhou para isso. Ele mereceu. E Jesus falou sobre isso, que um certo senhor combinou um certo salário, um certo pagamento com um funcionário, e depois ele colocou outros também. Mas Jesus deu o exemplo que isso aqui foi cumprido, dizendo, e no final do dia ele pagou a todos, desde o que ele combinou pela manhã, o que também ele contratou pela tarde. Todos receberam no mesmo dia. Então é muito interessante a honestidade nos nossos negócios, na nossa forma de combinar, nos nossos contratos. Honestidade é tudo nesta vida para você viver bem diante de Deus e diante dos homens. Seja honesto, seja honesta, faça as coisas corretas, busque seguir as regras e você então será feliz. Não importa se os outros não estão seguindo, você siga as regras. Eu devo seguir as regras para ser feliz diante de Deus e diante dos homens.
O tópico 8, cada pessoa que pecar, pai ou filho, responderá pelo seu próprio pecado. Isso é muito engraçado porque isso era uma lei para Israel. Os países às vezes não copiam, mas quando você olha para o Brasil, que você vê que pais pagam por erro dos filhos, como naquela lei que diz que se o filho tiver um filho, né, se o filho tiver uma criança com a outra jovem e ele não cumprir com a pensão alimentícia que os avós paternos, começa dele, tem que suprir a necessidade da criança. Se ele não suprir, então ali são penhorados bens deles, são tirados deles os bens dos avós. E até podem ir presos por causa da atitude do filho irresponsável, que não pensou e não organizou sua vida, como nós lemos aqui nos primeiros tópicos, que o jovem deve cuidar 1 ano da sua vida com a sua esposa, antes de ter filho, para projetar. Então essas coisas dão errado porque não são ensinados a palavra de Deus e as regras da vida. Bom, o tópico 8 então fala disso. Cada um deve responder pelo seu próprio erro. O pecado do pai, ele vai responder, e o pecado do filho, ele também irá pagar por ele. É separado, e isso foi o tópico 8 dentro da lei que Moisés passa para Israel, que deveria ser uma lei copiada em todos os outros países, né? O tópico 9 fala sobre respeitar e manter o direito do pobre, da viúva, do órfão, o direito do necessitado. Como isso tem sido desrespeitado nas nossas nações, né? No nosso Brasil principalmente. Por quê? Porque o governo está implantando um governo socialista, um governo totalitário. Então, quanto mais pobreza, quanto mais miséria, quanto menos direito o povo tiver, melhor é para o governo se instituir. Mas eles vão se formatando, pegando aliados a eles para perpetuarem no poder, não saírem dali, e ali então eles vão oprimindo as pessoas e fazendo as pessoas necessitadas deles. Haja visto que no Brasil hoje não se encontra ninguém que queira trabalhar quase. Por quê? Porque o governo dá a migalha para eles comerem, e o governo atual ensina o povo a não trabalhar, muito pelo contrário, não produzir. Você vive do pé de meia, você vive da cesta básica, você vive da Bolsa Família, você vive disso e daquilo, e vai criando um povo dependente e improdutivo. E isso é uma miséria para a nação quando o seu povo não produz. Então, o tópico 9 fala para respeitar e manter, entendeu? O direito do pobre. E aqui no tópico 10 nós vamos falar desses direitos do pobre que Deus deu, mas não dá a comida na mesa dele. Não faz dele um preguiçoso, não. O tópico 9, então, você deve manter e preservar o direito do pobre, do órfão e da viúva. Não roube o direito dos outros, como tem sido tirado de muitos em muitas nações, principalmente no nosso Brasil. E o tópico 10, que também fala desse assunto, diz sobre a lei da colheita. Como esse tópico 9 trabalha junto com o 10. O direito da colheita era o seguinte: o que Deus estava dizendo, usando Moisés para dizer é o seguinte: vocês estão indo para uma terra que vocês não compraram. Essa terra vocês estão recebendo por herança, porque foi promessa de Deus aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Isso tem que ser esclarecido. Vocês não compraram essa terra. Vocês estão recebendo grátis por herança, porque foi promessa de Deus. Segundo, vocês não plantaram nessa terra e não construíram casas nela. Vocês vão morar em casas que vocês não construíram e vão colher frutos de onde vocês não plantaram. E vocês serão felizes. Mas, lembre-se de uma coisa: quando vocês cultivarem a terra, ou até mesmo agora quando plantarem, vocês terão pobres com vocês, pessoas que não receberam herança entre vocês. O que vai acontecer é que vocês vão colher, mas o feixe que ficar para trás, ou o grão que cair no chão, ou o produto que cair no chão, ou o que ficar lá, quando vocês respigarem, os grãos que ficarem, não poderão voltar atrás e recolhê-los. Estes alimentos são esse feixe ficado para trás, esses grãos que ficaram ainda no respigar de vocês, na colheita de vocês, e da videira de vocês, da oliveira de vocês, os produtos que depois que vocês sacudirem, ficarem ali, é para o pobre,
para a viúva e para o órfão, para o necessitado. Eles passarão atrás de vocês, colhendo daquilo que vocês têm. Mas lembre de uma coisa, o que vocês têm também, vocês não pagaram por eles. Então, a mesma misericórdia que Deus está tendo de vocês, tenham dos pobres, tenham das viúvas e tenha dos necessitados e órfãos. Lembrem que eles precisam alimentar. Mas você percebeu bem a lei aqui? Deus não disse, colha e dê para os pobres. Colhe e leve até a casa deles. Não, eles vão colher com as próprias mãos. Eles também têm a lei deles para não passar a foice na plantação de vocês. Eles vão pegar com as próprias mãos. A Bíblia ensina que cada um deve trabalhar para trazer o alimento para sua casa. Se você plantou ou não plantou, se Deus permitiu que você colha, você deve colher, mas colher com dignidade, trabalhando, funcionando. Por isso, eu sou contra o governo dar dinheiro para o povo. Eu sou favorável ao governo dar trabalho para o povo, da indústria para o povo trabalhar, dar formas para que o povo possa sobreviver trabalhando com suas mãos. Isso traz dignidade para a família. É muito bom o filho dizer, eu trabalho, como Jesus disse, porque o meu pai também trabalha. Meu pai é exemplo para mim. Aí eu volto ao título desta mensagem, o seguinte, qual será o teu salário? A Bíblia diz que tudo que o homem fizer, Deus lhe pedirá contas. E então Deus dará a cada um segundo o que ele fez nessa vida, segundo as suas obras, segundo as suas ações, segundo as suas atitudes. Você e eu não temos para onde correr. Um dia nós seremos chamados para prestar conta e nós receberemos justamente o produto daquilo que semearmos nesta vida. Você quer receber um bom salário de Deus no final do teu dia aqui na terra, no último dia aqui na terra, que vão contar todos os momentos vividos teus aqui? Sirva a Deus com alegria, busque a Deus. 10 tópicos no capítulo 24 que faz qualquer nação ser bem sucedida na face da terra se obedecer à palavra de Deus. A opção é sua e minha, para obedecermos a palavra de Deus e sermos felizes nessa terra que o Senhor Deus nos dá. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, meu.